5 jogos pro Endrick, 5 gols, né, e uma assistência. Ontem, vitória do Lyon para cima do Stade Levallois por 2-0, oitavas de final da Copa da França. E é assim, claro que as estatísticas são muito importantes em termos de quantidade, mas os gols do Endrick foram muito importantes. O primeiro gol dele na estreia é o gol que coloca o Lyon nas oitavas de final. E o gol de ontem dele sai num jogo bem complicado, inclusive pro Lyon. Ele faz o gol aos 80 minutos, o gol do 1-0, e o segundo gol sai aos 95 minutos, né? Já nos 5 minutos de acréscimos. Então, o gol dele foi o gol decisivo da partida, foi o gol que colocou o Lyon nas quartas de final da Copa da França. É um gol. A finalização é assim, é na força do ódio, mas se você olha a jogada do gol, é de muita inteligência do Endrick. Porque o Sult sai com a bola e a movimentação do Endrick que ele faz para tirar o zagueiro que tá fazendo a cobertura, né? Que tá fazendo a marcação, na verdade, no Sult, para que o Sult consiga avançar até dar o passe pro Endrick, assim, é de muita inteligência. A gente fala muitas vezes da potência, da força do Endrick, e acho que isso aqui na França nem é o principal dele, porque é um futebol muito físico, então seria até natural a gente esperar que ele precisasse evoluir ainda mais nessa parte física, mas ele tá mostrando nos jogos do Lyon muita inteligência. E ele não tem sido, a gente já trouxe isso aqui outras vezes, o centroavante ponta final do Lyon. O Lyon joga normalmente no esquema com 3 atacantes e o Endrick é o ponta direita. Claro que tem muita movimentação, claro que ele tá quase sempre centralizando, né, entrando na diagonal, mas assim, são 5 jogos muito bons do Endrick, ele tá fazendo tudo o que ele tem que fazer e neste momento, assim, ele tem que estar. Neste momento, ele tem que estar na Copa do Mundo. A gente vai ver até lá, mas neste momento, ele tem que estar na Copa do Mundo. Ontem, inclusive, ele jogou um pouquinho mais centralizado, né? Eu olhei o mapa de calor, que eu tive essa impressão durante o jogo, que ele muitas vezes ele puxa da direita para o meio, mas a gente vê que pelo mapa de calor ele ficou ontem, talvez foi o jogo que ele jogou mais centralizado, né, Clarinha? Ali, o mapa de calor dele muito intenso entre a entrada da área e a marca do pênalti. Até o gol que ele faz, ele tá centralizado. E mostra a Sim. versatilidade dele, né, Fred? Como o Ancelotti também pode pensar que além de ser um jogador que está num ótimo momento, é um jogador versátil, que ele pode utilizar em outras posições. Diferentemente de nós, o Ancelotti acompanhou o Endrick treinando e jogando durante uma temporada inteira, né? Então, assim, o Ancelotti já conhece o que ele tem nas mãos. O que agora eu estou com uma dúvida muito grande para essa convocação é entender, primeiro, qual vai ser o espaço para convocados inaugurais da era Uhum. Ancelotti, e o Endrick seria um desses, né? Em quais posições? Eu acho que a posição do Endrick é uma que está muito aberta e por isso ele tem uma chance muito grande de ser convocado. E segundo, saber se ele estava só esperando o Endrick jogar, né? Uhum. Ah, Porque talvez não convocou antes, porque o Endrick não estava jogando no Real Madrid, voltando de lesão e depois, né, preterido pelo Xabi Alonso. Eu não sei muito sobre essa segunda opção, porque o Richarlison foi convocado também sem muito jogo pelo Tottenham. Então foi muito mais na base da relação ali que eles construíram lá atrás no Everton. Relação essa com sim. o Endrick que não impactou numa convocação sem muita amostra recente dentro de campo. Mas na minha, né, se eu fosse o dono da seleção brasileira, eu teria uma vaga para o Endrick, quase que independentemente do que ele fizer daqui até a Copa, tá? Porque eu acho que ele é bom mesmo. E eu acho que um jogador com essa qualidade e com esse potencial é melhor que esteja jogando, é melhor que esteja fazendo gol, ainda bem que ele foi emprestado, mas eu acho ele craquinho, assim, então ele tem que estar. É mais do que a discussão de se ele tem que ou não estar na Copa, que eu acho que ela é válida e ela vai acontecer. E eu já tinha a sensação de, por como o Endrick saiu do Real Madrid, que ele ia chegar na França. Ele ia se adaptar muito rápido, porque, como a Clara falou, o estilo de jogo é um jogo muito físico, e nisso o Endrick é absurdo. Ele tem uma capacidade de ganhar os duelos no corpo de praticamente todos os rivais. Que ele ia se adaptar muito rápido, que ele ia chegar com o objetivo de fazer estatísticas, porque no final das contas,
a quantidade de gols que ele marque vai meio que fazer ele encurtar cada vez mais o tempo do relógio, né? Porque o relógio está correndo para todos os atacantes. No caso do Endrick, ele tá indo mais rápido que o relógio, assim. Hoje o Endrick tá mais rápido que todos eles. E ele sabe que ele precisa ir mais rápido que todo mundo, porque ele lá atrás não tava. Então ele precisa recortar o tempo para voltar. Quando a Clara fala que o Endrick estava jogando na ponta direita, eu realmente Chega a dar uma não dor. consigo entender por qual motivo o Xabi Alonso não sequer tentou colocar o Endrick ali. Ele sequer tentou colocar o Endrick ali. É realmente uma questão que não tem nenhum tipo de explicação, e até a gente não conseguir fazer exatamente esta pergunta, a gente não vai ter esta resposta, mas é realmente incrível que o Endrick não tenha sido em nenhum momento, só no jogo da Copa do Rei, utilizado na ponta direita, sendo que agora ele é uma opção na ponta direita. É realmente incrível. E só trazendo um ponto de Real Madrid por aqui, já um debate muito grande de o porquê que o Endrick não teve minutagem no Real Madrid, por que que o Real Madrid deixou ele sair, por que que o Real Madrid não trouxe ele de volta. O ponto é que no Real Madrid ele não teria a minutagem que ele tem. E para a próxima temporada eu tenho curiosidade para ver como é que vai ser, porque obviamente que o Real Madrid está muito de olho no Endrick, em tudo que ele vai fazer. A gente sabe que tem gente do Real Madrid que viaja para a França de quando em quando para ver como é que está o Endrick. O Real Madrid está observando o Endrick. O ponto é que hoje, se o Endrick voltasse, eu não sei se ele jogaria, né? Porque Pois é. tal e como estão as coisas, a gente não tem como entender se ele jogaria no Real Madrid. Então vamos ver, o futuro dele tá bem aberto, assim. Ele é jogador do Real Madrid, ele já falou muitas vezes que, né, quer voltar, quer mostrar que ele pode e tal, mas o Real Madrid hoje mesmo é uma grande incógnita, a gente não sabe como é que vai estar para a próxima temporada. Mas, assim, é incrível ver e realmente, assim, eu que vi os piores momentos do Endrick aqui no Real Madrid, em sentido de não ter nenhuma oportunidade, ver que todas as que ele tem, ele tá aproveitando, assim, né? Então, eu tô muito na linha do Fred. Para mim, eu não acho que ele só seja um grande jogador com talento e qualidade suficiente para estar na Copa do Mundo. Eu acho que ele tem algo diferente que Uhum. faz com que ele seja mais do que um jogador, né? Ele é meio que um pouco uma esperança, assim. Se É. nada estiver funcionando, talvez o Endrick possa solucionar, né? Porque ele já solucionou tantas coisas em diferentes momentos, ele tem essa estrela, essa coisa a mais, assim. Então, para mim, ele tem que É. estar na Copa. Tô curiosa para ver o que o Ancelotti vai fazer também. Sobre Copa, cara, vamos lá, um cenário. Oitavas de final, jogo duro, empatado, você precisa de gol, olha para o banco. Eu prefiro olhar para o Endrick do que olhar para o Richarlison. Sim. Eu, eu me sinto muito mais esperançoso de que algo vai mudar positivamente, por mais que o Richarlison tenha um histórico interessante em Copas, né, com a seleção brasileira de gols e tal. Eu prefiro ter o Endrick ali, e não é só o Richarlison, eu tô usando um exemplo de alguém que eu acho que estará, porque o Ancelotti já deu todos Uhum. os sinais possíveis de que o Ai, ai. Richarlison é um cara que ele confia muito. Eu acho Ai, que tem uma aí vamos ter que distância técnica protestar, né? muito Na frente grande da casa entre do os dois. Ancelotti. Acabou o amor, né? É. Acabou, amor. Levar Acabou o amor. cesta de café da manhã, igual a torcida organizada do Palmeiras fez uma vez lá para os jogadores, tá achando que aqui é festa, né? Enfim, eu acho complicado. Ah, Mas também a gente fala isso, tem outro que, querendo ou não, briga com o Endrick por vaga, que é o Neymar, né? Que a gente não sabe. Na verdade, a aí gente tem não que. sabe se briga ou não, né? Eu acho difícil que Eu- brigue, né? hoje para mim, não briga, não. Ele não Eu joga. acho que, não, mas eu digo até de configuração de É, elenco. eu acho Sim, que o Neymar talvez fosse levado como meia. Eu não descarto ele estar na lista como meia, sabe? Neymar É, Uhum. brigando com Paquetá, com Cunha, sei lá, sabe assim, um cara que é uhum, meio atacante, né? O Endrick, ele é mais um atacante que circula. Talvez ele nem brigue com o próprio Richarlison, sim. porque talvez o Endrick esteja na Uhum. categoria de atacantes mais móveis e o Richarlison esteja na categoria de atacante mais bola aérea, presença de área, estatura. Não, Não sei, eu queria É. muito entender. aí vamos falar a verdade, Fred. Se tem que ser atacante de área por estatura, tem um cara no Brasil fazendo um monte de gol. Aí vamos ter que É, é, botar por, Carlos Vinícius na conversa. é porque eu não descarto a possibilidade dele utilizar o Neymar como um falso 9. Inclusive para essa configuração de jogo que vocês. Acho que a Tati falou, né? Sobre entrar nos últimos minutos aí
Sim, e sim. decidir, eu acho que ele pode enxergar o Neymar dessa forma, porque o Mas Neymar eu com intensidade ele não enxerga. É a Mas o visão que eu Neymar tem tenho. que jogar, né? Como a Clara esse falou. é que Primeiro é o tem que ponto, jogar. né? Ele Uhum. tem que É. jogar, a gente não tá vendo. Então não tem nem como saber se ele vai conseguir chegar, né? E eu acho que E essa lista de março vai ser muito importante, gente. Assim, E as o Ancelotti deu. perguntas? Eu É. quero que perguntem para o Ancelotti, sei que a gente está com muita dúvida. Eu queria entender isso, como é que ele enxerga a configuração. Por favor, gente, pergunta. Manda áudio, Fred, e, manda áudio. Vou mandar para Monique isso, Fred. é, e aí, até para trazer a situação do Endrick até a convocação, né? Ele tem. Imaginando aqui a convocação ali antes do dia, entre o dia 15 e 20 de março, por aí, a seleção joga dia 26, então talvez 10 dias antes, acho que. Não sei se já tem uma data, mas imaginando por aí, tá? O Endrick tem 6 jogos da Ligue 1 ainda pela frente até lá, contando até o dia 15 de março. Tem as Uhum. quartas de final da Copa da França, sorteio é hoje, então a gente ainda não sabe contra quem, mas o jogo é no dia 8 de março, a data base, né? Então acho que daria tempo ainda dele fazer as quartas da Copa da França e talvez o primeiro jogo de Europa League, tá? O Lyon já está classificado diretamente para as oitavas de final, então ele vai ter já a experiência de competição europeia, né? Ele ainda não pôde jogar a fase de liga, porque obviamente não estava inscrito. E é uma temporada, e aí pensando um pouquinho além, que há muito tempo o Lyon não sonhava, não, assim, não cogitava, não achava real a possibilidade de um título, tá? E se a gente pensa hoje, por exemplo, numa Copa da França, que não tem mais o PSG, por exemplo, jogos únicos, o Lyon tá muito nessa briga. Assim, o Lyon passou na fase de liga da Europa League na primeira colocação. Sim, tá fazendo uma temporada realmente muito interessante. O trabalho do Paulo Fonseca finalmente deslanchou em termos de resultados, porque a gente via muitas vezes um Lyon que atacava muito bem, que jogava muito bem, que era muito fluido, mas que é, não sustentava na sua defesa, e aí mesmo fazendo gols, mesmo fazendo bons jogos, não vencia. E fez agora com o jogo de ontem 11 vitórias consecutivas. Então, assim, é um momento muito bom do Lyon, que obviamente é um benefício mútuo do Lyon e do Endrick, e parece, pelo que a gente está vendo, uma temporada muito promissora nesse sentido, com até uma possibilidade de título que, assim, não vem há 2 décadas do Lyon. Acho que é isso, que eu acho que a última Copa da França é 2006, 2007, acho que é isso. Caramba, era Juninho ainda, então, né? Sim. Era Juninho. Sobre próxima temporada, rapidamente, Gi, Uhum. que a Tati tocou nesse assunto, né? Só se for pela direita, né? Porque o Mbappé vai ficar. Então, É. a Uhum. maior Ou como um promoção que ele segundo pode atacante. ter é ser o reserva do Mbappé imediato, ultrapassando o Gonçalo Garcia, né? Ou se mudar para dois atacantes, mas aí tem que ver se o Vinícius vai ficar também, porque, em teoria, se forem dois atacantes, eu imagino que seja Vinícius e Mbappé. Então, tem muita coisa para projetar, mas não é tão simples, né? Voltar e jogar. Porque eu acho importante que ele continue jogando E na Uhum. o próxima mercado que temporada. ele vai ter, se ele continua nessa linha no Lyon, vai ser Uhum. sacanagem. Já tava todo mundo batendo na porta do Real Madrid há um ano atrás, né? Querendo Ah, empréstimo. Uhum. Então, assim, o Endrick, a ida dele pro Lyon tá fazendo, assim, muito bem pro Lyon, que a Clarinha tava falando, muito bem para ele, e vamos ver como é que vai ser o rumo da carreira dele, né? A gente sabe que ele quer o Real Madrid, ele escolheu o Real Madrid, né? Ele quis jogar no Real Madrid, mas vamos ver como é que vai estar o Real Madrid para receber o Endrick, né? sim. O Thiago Souza mandou um superchat aqui pra gente, afirmando que hoje o Endrick está jogando mais que o Rodrigo. É que o Rodrigo machucou também, né? Ficou o quê? É, Três, é, o, quatro jogos? o, o Rodrigo ficou 4, 5 jogos sem jogar no início do ano, agora ele tá voltando. E eu não gosto desse tipo de comparação, um mais do que o outro. Para começar, em teoria, não é nem a mesma posição, né? Não é nem a mesma função, não é o mesmo time, não é. Então, eu É, acho que não é válido. não sei, só se o Ancelotti enxergar que ele pode jogar pela direita na seleção, né? Eu, Aí é eu outra acho que o conversa. caminho é esse, tá? Pelo que ele tá mostrando, eu acho que o caminho é esse. E eu acho que No a briga corredor dele é no Real. muito. É. E assim, eu acho que a briga dele
no Real Madrid vai virar essa. Porque, assim, eu entendo a Tati, mas a gente não tem um Rodrigo titular absoluto há 2 temporadas no Real Madrid, tá? Então eu acho que o Endrick pode entrar nessa briga. E No aí, Real Madrid, sim. no Real No Real Madrid, no Real Madrid, sim. Madrid. Na Isso. seleção tem que ser pelo corredor central. Tá? O Sim, na direito já seleção está eu. todo. É. O direito tá cheio. Sim, aí eu também concordo. Mas assim, eu. Pode até acontecer, mas eu diria que o Endrick, indo na seleção no contexto que a gente tem até hoje, provavelmente ele não vai ser titular. Eu acho que hoje ele tem que estar na seleção, mas eu acho que ele hoje não é jogador titular da seleção, né? Ele nem, não participou do ciclo, acho difícil, até pelo que a gente conhece do Ancelotti de Hierarquia. hierarquia, né? Pode ser que o Endrick ganhe a vaga de titular, por exemplo, indo pra Copa, os primeiros 2, 3 jogos ele não é titular e aí ele entra, enfim, pode acontecer. Mas no Real Madrid, pra ele brigar por titularidade, pra mim tem que ser na direita. E tem hoje tem briga, tá? Pelo que ele tá mostrando. Claro, o recorte tem que ser maior, mas hoje tem briga. A avaliação que vocês fazem da direita na seleção é pelo fato do Estevão e Luiz Henrique, é isso? Estevão, Estevão, Luiz Henrique, o Rafinha pode jogar por ali. Rafinha. o É, Rafinha eu também, acho que eu É, acho que a o Luiz direita tá. Henrique é tão. Gente, vou ser sincera, é tão difícil avaliar o Luiz Henrique, porque a Rússia tá muito isolada, né? Eu tô vendo os É, a números dele gente não aqui, vê. são 19 é. jogos, 2 gols e 3 assistências. É Mas quando muito ele vai difícil para a essa seleção, ele avaliação. costuma ir Ele bem, joga né? bola. Então, Exato. tem esse ponto. É, Agora, não se fez nenhum favor, né? Ao ir para a Rússia. Sim. Você não se faz nem. Ainda que haja convocações de jogadores da Rússia, né? O Douglas Santos deve voltar para a lateral esquerda. Uhum. Cara, é isso, assim. Tá fora de competições europeias, né? Então, é muito difícil acessar qualquer coisa. É um movimento, é uma gestão de carreira muito, muito, muito insuficiente. Assim. Se ele não for para a Copa, ele só tem a ele mesmo a culpar ou ao agente dele, empresário, sei lá. Cara, ele, assim, é que ele foi muito competente nas convocações, mas ele Uhum. correu, e eu acho que ainda corre, tá? Um risco de acabar ficando de fora por conta de estar na Liga Russa. O Gerson foi muito penalizado por isso, né? Porque quando ele estava no Flamengo, ele era um nome que era colocado ali no bolo dos Claro. convocados. Foi para O a próprio Rússia. Nino, que agora Então. está tentando voltar para ver se na zaga vai ser muito mais difícil, mas são nomes que no futebol Uhum. brasileiro, se o Gerson tivesse continuado no Flamengo, se o Luiz Henrique tivesse continuado no Botafogo, se o Nino tivesse continuado no Fluminense, eles provavelmente estariam na crista da briga. Eles não estão, né? Eles não estão. O Luiz Henrique um pouco mais.